Olá, você está no VN, o melhor canal da matemática. Eu sou o professor Niehaus e hoje nós vamos falar sobre triângulo equilátero. É a nossa aula número 11 e o assunto então é triângulo equilátero circunscritos. Vou mostrar para você aqui agora, não se assuste, algumas fórmulas que nós vamos encontrar nesta aula. Veja. Todas essas fórmulas, veja, a altura em função do lado, nós vamos encontrar a altura em função do raio que está inscrito no triângulo, o lado em função do raio, o raio em função do lado. Olha só que bacana, a área do triângulo em função do raio, a área do triângulo em função do lado e a área do triângulo em função da altura. E além disso, o apótema. Ok? Não se assuste. Você vai ver que todas as fórmulas aqui nós vamos usar basicamente três regrinhas. Teorema de Pitágoras, tangente de um ângulo, e você vai ver que, ou tem que saber pelo menos quanto vale a tangente de 30 graus, e também saber como que se calcula a área de um triângulo. Então vejam, são três coisas básicas que vai nos levar a todas essas fórmulas. Nós vamos deduzi-las uma a uma e você vai ver que não é assustador, é simples, ok? Muito bem, então vamos lá. Triângulo equilátero circunscrito. Eu vou desenhar um triângulo equilátero, ou seja, é um triângulo que tem três lados iguais. Se os lados são iguais, eu posso nomeá-los com a mesma letra. Vamos chamar de L e de L. E veja, ele está circunscrito. Se o triângulo está circunscrito, então o triângulo está fora, por fora da circunferência ou do círculo. Aqui está o círculo. Observe que essa circunferência, ela só toca em um ponto dos lados. Ok? Muito bem. Veja que aqui, eu vou traçar agora a altura desse triângulo. Ó. Esta aqui é a altura desse triângulo com relação a essa base L, não é verdade? O que é a altura de um triângulo? É a perpendicular à base que você escolheu, que vai até o outro vértice. Então, esse aqui nós vamos chamá-lo de H. Perfeito? Agora, observe, essa altura, por ser um triângulo equilátero, dividiu essa base em duas metades iguais. Então, aqui a metade é L sobre 2 e aqui é a outra metade L sobre 2. Perfeito? Muito bem. Observe que ao baixar a altura, nós também dividimos esse triângulo equilátero em dois triângulos retângulos. Não é verdade? Veja aqui, ó, em amarelo, temos um triângulo retângulo. Por que retângulo? Porque aqui nós temos um ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Não é isso? Por isso, o ângulo de 90 graus, também conhecido como ângulo reto, dá essa nomenclatura ao triângulo como triângulo retângulo. Muito bem. Tendo um triângulo retângulo, eu lembro imediatamente do Teorema de Pitágoras. Vamos aplicar o Teorema de Pitágoras, então. O que diz o Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz o seguinte: a hipotenusa de um triângulo retângulo é igual à soma do quadrado dos catetos. Quem é a hipotenusa desse triângulo amarelo? L. Então, L ao quadrado vai ser igual a esse cateto, que é o H ao quadrado, mais o outro cateto, que é L sobre 2 ao quadrado. Pronto. Apliquei Pitágoras e agora eu vou pôr aqui que L ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado mais L ao quadrado é L ao quadrado e o 2 ao quadrado, então aqui fica 4. Eu vou passar esse termo para o outro lado da igualdade. Vou deixar o H ao quadrado sozinho deste lado. Então veja, esse L ao quadrado continua L ao quadrado. Agora veja como o L ao quadrado sobre 4 ele vai passar para o outro lado da igualdade. Ele tem que mudar de sinal, então ele vem com menos L ao quadrado sobre 4, e isso vai ser igual, então, à altura ao quadrado, não é verdade? Pronto. Agora veja, eu tenho L ao quadrado sobre 1 e L ao quadrado sobre 4. Eu tenho que tirar o denominador comum. Quem é o denominador comum?
é o 4, na verdade. Então, vamos pôr o 4 aqui. 4 dividido por 1, 4 vezes L ao quadrado, 4 vezes L ao quadrado, menos 4 dividido por 4, 1, que multiplica L ao quadrado, e isso então vai ser igual ao H ao quadrado. 4L ao quadrado menos L ao quadrado, você sabe, dá 3L ao quadrado. Isso sobre 4 vai ser igual, então, à altura ao quadrado. Muito bem. Agora veja, eu quero achar o valor de h e não de h ao quadrado. Para isso eu tenho que tirar a raiz quadrada do h ao quadrado. Só que dessa maneira eu também tenho que tirar a raiz quadrada desse outro lado do termo, não é verdade? Dessa forma, então, nós vamos pôr aqui raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4 vai ser igual a raiz quadrada de h ao quadrado. Daqui saímos que h, veja bem, a raiz quadrada de h ao quadrado é h. h vai ser igual ao quê? Veja, o L ao quadrado sai da raiz, né? A raiz quadrada de L ao quadrado é L, que multiplica, como o 3 não tem raiz exata, nós vamos deixar ele como raiz de 3. Já o 4, a raiz quadrada de 4 é 2. Muito bem. Chegamos então, veja, você chegou à primeira fórmula, que é a altura do triângulo em função do valor do lado. Se você souber o valor do lado, você já tem como calcular a altura, na verdade. Eu vou pegar agora esta fórmula e vou trazer ela para cá, para a gente poder então apagar isto aqui e nós deduzirmos as outras fórmulas. Vamos então limpar esta área, ok? Agora vamos apagar esse amarelo. Agora eu vou desenhar, ou eu vou traçar aqui o raio dessa circunferência. O raio da circunferência vai sair do centro dela naturalmente e vou traçar ela perpendicular a este lado, porque é onde a circunferência toca nesse lado. Aqui está, e aqui é o R. Muito bem. Agora, você lembra que no triângulo equilátero, ele tem 3 ângulos iguais, não é verdade? Quanto vale cada ângulo deste aqui, ó? Este e este? Isso, muito bem, Mariana. 60 graus. 60 graus. Como eu baixei esta altura e ela me dividiu certinho esse ângulo ao meio, então eu passei a ter aqui 30 graus. 30 mais 30 aqui, 60, não é verdade? Muito bem. Eu vou achurear esse triângulo aqui de amarelo. Desculpa, naturalmente eu dividi também esse lado em 2 metades iguais, lado sobre 2 e aqui também lado sobre 2. Observe que agora eu tenho mais um triângulo aqui. É um triângulo retângulo, por quê? Porque esse ângulo é de 30 graus, vou achurear de amarelo agora. Veja, ele é um ângulo de 90 graus, portanto, esse triângulo aqui é um triângulo com certeza retângulo. E eu conheço 2 lados dele, eu conheço um cateto que é o L sobre 2 e conheço o outro cateto que é o raio. Quando você tem o conhecimento num triângulo retângulo do valor do cateto, dos 2 catetos, você tranquilamente pode aplicar a tangente. Então vamos lá, a tangente de 30 graus vai ser igual a quem? Ao cateto oposto a ela, que é o raio, dividido pelo cateto adjacente a esse ângulo que é L sobre 2. Muito bem. A tangente de 30 graus, se você não lembra, procure o Mr. Macete. Ele tem uma maneira bem simples de você chegar aos valores dos ângulos notáveis do primeiro quadrante. O 30, o 45 e o 60, tanto para o seno, o cosseno e a tangente. É uma regrinha fácil. Se você souber essa regrinha, você não precisa decorar o valor do ângulo de 30 graus. Tá? Então, vamos lá. O ângulo de 30, tangente de 30 graus vale exatamente isso aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. E isso, então, vai ser igual. Veja, o raio está sobre 1, o L está sobre 2. O que acontece? O último de cima com o último de baixo se multiplica. 2 vezes R vezes 2. E esse L vai multiplicar com o 1 que está embaixo do R, e então ele fica simplesmente sobre L. Muito bem. Eu vou pegar esse L e vou multiplicar para cá, então vai ficar L, que multiplicar raiz de 3 dividido por 3, vai ser igual ao R, que multiplica 2.
Muito bem. Agora veja, eu vou pegar esse 3 e vou multiplicar pelo 2, vai virar 6. E vou passar essa raiz de 3 dividindo. Então, o L vai ser igual. Veja, esse 3 foi lá multiplicando pelo 2, virou 6, que multiplica o R. E esse raiz de 3 vem aqui embaixo, raiz de 3. Esse é o valor do lado em função do raio. Se você souber o raio, você calcula tranquilamente o valor do lado de um triângulo equilátero usando essa relação. Mas eu ainda vou fazer mais, eu vou racionalizar. Você lembra o que é racionalizar? Tirar o radical ou a raiz do denominador. Então vamos fazer o quê? Vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pela raiz de 3. Observe aqui, raiz de 3 sobre raiz de 3. O L, então, vai ser igual, veja, 6, que multiplica o R, que multiplica a raiz de 3, dividido por quanto? Quanto é raiz quadrada de 3 que multiplica a raiz quadrada de 3? Da raiz quadrada de 3 ao quadrado. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Portanto, aqui está. Agora veja, eu tenho 6 em cima e 3 embaixo. Naturalmente, o que eu vou fazer? O L vai ser igual a 6 dividido por 3, 2, que multiplica R, que multiplica a raiz de 3. E aqui está, então, o valor do lado de um triângulo equilátero com relação ao raio da circunferência que está inscrita nele, ou da circunferência onde o triângulo está circunscrito. Muito bem. Chegamos, então, a mais uma relação daquelas que nós vimos no começo. Agora, observe, eu tenho que H é igual a L raiz de 3 sobre 2. Só que agora eu tenho o valor de L, não é verdade? Vamos traçar aqui uma divisória. Então, este H aqui vai ser igual... Quem é L? 2R raiz de 3, não é verdade? Que multiplica esse raiz de 3 dividido por esse 2. Portanto, este H vai ser igual. Veja que a raiz de 3 que multiplica a raiz de 3 dá raiz quadrada de 3 ao quadrado. E a raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3, que multiplica 2, então 6, vezes o R dividido por 2. Chegamos então ao H, que é igual a 6 dividido por 2, 3 vezes o raio. Pronto. Mais uma relação que nós deduzimos. Observe que até esse momento, a única coisa que você precisou saber foi o quê? Pitágoras, tangente de 30. Claro, lembrar que o triângulo equilátero tem 3 ângulos de 60, que a altura divide esse ângulo ao meio e que o raio divide o lado ao meio. Nada de extraordinário, não é verdade? E só usamos até agora Pitágoras e tangente de 30 para chegarmos a todas essas relações. Já temos H em função do lado, H em função do raio e o lado em função do raio. Vamos então agora pegar essa relação H igual a 3R, vamos por aqui. Vamos pegar essa relação do lado em função do raio, vamos por aqui. E vamos apagar isso aqui para nós podermos continuar. Muito bem. Agora, olhe para esta fórmula, ou esta relação. L é igual a 2R raiz de 3. Dela, eu vou pegar o R e vou isolar. Então, eu vou pegar este R aqui, ó, e vou pôr ele aqui, que R vai ser igual. Veja, do outro lado está quem? O L, não é isso? Então, o L e quem está junto com o R, que é o 2 raiz de 3, vai vir aqui dividindo. Então, dividido por 2 raiz de 3. Mais uma vez, nós vamos agora racionalizar. Racionalizar, você lembra, é multiplicar o numerador e o denominador pela raiz que está no denominador. Então, vamos multiplicar por raiz de 3, e embaixo também por raiz de 3. Desta forma, nós vamos ter que R vai ser igual, veja, L, raiz de 3, e agora vamos ver aqui embaixo. Raiz de 3 vezes raiz de 3, você sabe que dá 3, não é verdade? 3 que multiplica 2, portanto, nós ficamos aqui com 6. Pronto. Temos mais uma relação que nós tiramos apenas usando o Pitágoras e a tangente. Já sabemos que este raio vale este lado multiplicado pela raiz de 3 dividido por 6.
Perfeito? Agora vamos ver como que fica a área desse triângulo equilátero. Vamos apagar isto aqui, vamos voltar ao nosso original, a isto. E agora então nós vamos calcular a área desse triângulo inteiro, desse triângulo achureado, ok? Vamos lá? Veja, a A do triângulo, a área do triângulo é o que? Você sabe. É base vezes altura dividido por 2. Essa fórmula vale para todo e qualquer triângulo. Sempre, em qualquer situação, você pode usar para calcular a área de um triângulo a base vezes a altura dividido por 2. Lembrando sempre que a base, você escolhe qual lado que você quer que seja a base. No momento que você escolher, a altura vai ser sempre uma perpendicular a esta base e que vai até o outro vértice. Muito bem, então veja que a área desse triângulo ela vai ser igual a quê? Quem é a nossa base? Nossa base é isso aqui, é o L. Então, L que multiplica quem? A altura, quem é a altura do nosso triângulo? H, na verdade, dividido por 2. Agora vamos lá. Nós já temos esses valores aí, não temos? Veja, a área do triângulo, então, vai ser igual. Quem é L? Nós já temos o valor de L, lembra? Aqui, olha, 2R raiz de 3, que multiplica H. Quem é H? Olha aqui, 3R. Isso dividido por 2. Então, a área do triângulo vai ficar igual ao quê? Veja, esse 2 com esse 2 some, não é verdade? Então, nós vamos ficar 3, na verdade, esse 3 aqui, que multiplica R vezes R, R ao quadrado, e raiz de 3. Então, 3 que multiplica raiz de 3, que multiplica R vezes R, R ao quadrado. E aqui nós temos mais uma daquelas relações que eu te mostrei no começo da aula. Observe, até agora, só usamos Teorema de Pitágoras e só usamos a tangente do ângulo 30 graus para chegar nisso aqui. E agora a área de um triângulo, que é base vezes altura, dividido por 2. Portanto, só três conhecimentos básicos você precisou ter até agora para chegar a todas essas relações. Veja, a altura em função do lado, a altura em função do raio, o lado em função do raio, o raio em função do lado, e agora a área do triângulo, se você souber o raio. Perfeito? Vamos ver mais. Vamos pegar então agora esta relação e trazer para cá. E vamos trazer essa da área do triângulo também, que nós já achamos aqui, para a gente poder limpar esta área e nós continuarmos agora. Nós agora vamos ver como que se calcula a área desse triângulo se tivermos o valor do lado. Vamos lá? Veja. Então, a área do triângulo é igual. Veja, a área do triângulo é 3 raiz de 3, não é isso? 3 raiz de 3. Quem é R? R, aqui, é L raiz de 3 sobre 6, não é isso? Então, L raiz de 3 sobre 6. Só que veja que o R está ao quadrado, então isso aqui tem que ir ao quadrado. Muito bem. Então, a área do triângulo vai ser igual a 3 raiz de 3, que multiplica L ao quadrado é L ao quadrado, não é isso? Raiz de 3 ao quadrado é 3, não é isso? Porque a raiz de 3 ao quadrado é a raiz de 3 que multiplica a raiz de 3. E a raiz de 3 que multiplica a raiz de 3 dá 3. E o 6 ao quadrado, então, ele é 36. Isso, então, vai ser igual, veja, 3 vezes 3, 9. Raiz de 3, L ao quadrado, sobre 36, não é verdade? Então, a área desse triângulo, em função do lado, vai ser igual, veja, se eu dividir aqui por 9 dá 1, se eu dividir aqui por 9 dá 4. Então, vai ficar raiz de 3, que multiplica o lado ao quadrado, dividido por 4. Aqui está, então, a área desse triângulo, se você souber o valor do lado, porque todos os lados têm o mesmo valor. E aí você chega, então, à área desse triângulo, perfeito? Muito bem. Agora, olhe para cá. H é igual a 3R's. Se eu isolar o R, fica R igual ao quê? H dividido por 3, não é isso? H dividido por 3. Vamos traçar mais essa divisória aqui, e agora nós vamos substituir nesta fórmula aqui, ao invés de substituir o raio por L raiz de 3 sobre 6,
nós vamos substituir o raio por h sobre 3. Então, vamos lá. A área do triângulo, então, vai ser igual, veja, 3, raiz de 3, que multiplica r ao quadrado. Quem é r ao quadrado? Quem é r? H sobre 3, só que ao quadrado. A área desse triângulo, então, vai ser igual, veja, 3, raiz de 3, h ao quadrado, sobre 9. Esse 3 e esse 9, eu posso os dois dividir por 3, então aqui fica 1 e aqui fica 3. Da onde nós chegamos que a área desse triângulo vai ser igual, então, a raiz de 3, que multiplica h ao quadrado, dividido por 3. Pronto, chegamos agora a valor da área desse triângulo em função, então, da altura. Nós temos a área em função do raio, temos a área em função do lado e temos a área em função agora da altura. Para concluirmos agora sobre esta aula, eu vou falar para vocês sobre o apótema, ok? Vamos limpar a área aqui. Agora, veja, o que é um apótema? Olha aqui, apótema. O apótema só existe para figuras regulares, ou seja, para figuras que tenham todos os lados iguais, congruentes. No caso, o apótema só existe para o triângulo equilátero, só vai existir para o quadrado, depois para o pentágono, o hexágono, todas as figuras geométricas que são regulares, ou que seja, que tenham todos os lados iguais ou congruentes, verdade? Então veja, o apótema, nós vamos colocar aqui de AP, o que é? É uma reta que sai do centro da circunferência inscrita, ou da circunferência circunscrita, e vai até aonde ela toca o lado, ou uma reta perpendicular ao lado, aqui está, ó. Que nesse caso, coincidentemente, esse apótema vai ser exatamente a mesma medida do raio. Perfeito? Então, o apótema do triângulo equilátero circunscrito é igual ao raio dessa circunferência que está inscrita ao triângulo. O triângulo está circunscrito e a circunferência está inscrita. Dessa maneira, chegamos então a todos os valores ou todas as relações de fórmulas que eu apresentei para vocês logo no primeiro slide. Vamos pôr aqui então que o apótema é igual ao raio. Vamos trazer de volta aqui que a área do triângulo em função do lado. E vamos trazer também a área do triângulo em função da altura. Foi exatamente esse slide que eu mostrei para você no começo dessa aula. Vou repetir para você. Chegamos a todas essas relações apenas usando Pitágoras, usando a tangente de 30 graus e a fórmula para se calcular a área de um triângulo. O resto foi só substituições. Perfeito? Muito bem. Espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido, porque se você compreendeu, você nunca mais vai esquecer. No triângulo, nas aulas de triângulo, tudo é deduzível. Poucas coisas você precisa decorar, ok? Compartilhe com seus amigos, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, me ajude. Eu quero ajudar você, mas eu preciso que você me ajude, ok? A nossa próxima aula é a aula 12, o assunto será triângulo escaleno agora inscrito. A gente já viu o triângulo escaleno circunscrito e agora vai ser ele inscrito. E o desafio que eu deixo nesta aula para você, ver se você está craque, é esse aqui, olha. Dado que x é igual a 3 que multiplica o seno do ângulo K e que y equivale ou é igual a 4 vezes o cosseno desse mesmo ângulo K, então, para qualquer valor deste ângulo K, tem-se que. E aí você vai ver qual dessas relações, ou qual dessas fórmulas aqui, realmente condiz com esses valores para x e para y, ok? Tente resolvê-lo. Se você conseguir, mande para mim um WhatsApp através desse número. E se você não conseguir resolver, daqui 2 semanas eu estarei disponibilizando
ele como sendo, você vai procurar lá o desafio da aula 10. Fique com Deus, um abraço e até a próxima.